Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio sobre a arte como propaganda. E hoje nós vamos para a Grécia Antiga, entender um pouco como a arte e a arquitetura foi usada como propaganda, como forma de legitimar poder na época de Péricles, o auge de Atenas, o chamado século de ouro. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Antes da gente começar, eu queria agradecer a presença de vocês hoje por aqui, véspera de feriado. Convidem os amigos para participar da live usando aquele aviãozinho, aquele triângulo que vai ali embaixo, para os amigos chegarem por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Alessandra Inviti, sou formada em arquitetura, especialista em história da arte, em patrimônio histórico e mestre em história. Eu estudei tanto no Brasil quanto na Itália. Chegou bastante gente hoje por aqui no perfil, por isso que eu estou me apresentando novamente. Vocês curtiram a curiosidade sobre os antigos romanos da letra V nas peças de basalto? Quem já entrou, por favor, me fala se está escutando bem, se o microfone está funcionando, porque às vezes, sabe tecnologia como é? Às vezes funciona bem, às vezes não funciona bem. Essa história que eu contei no Rio de hoje é uma das formas que eu gosto de estudar história da antiguidade, de não só trazer informações básicas que estão nos livros de história, mas também fazer paralelos com outras realidades, com curiosidades. E eu contei para vocês que os antigos romanos faziam as estradas, as ruas, para durar muito tempo. A ideia era fazer a manutenção o quanto menos possível. É uma ideia inteligente. Sabe quem que construía essas estradas? Eram os próprios soldados. No momento de paz, ou quando eles não estavam em guerra, ou quando uma guerra estava parada por algum motivo, os soldados eram usados para fazer esse tipo de obra, para ocupar o tempo e porque era uma força de trabalho muito boa. E a manutenção dessas estradas, mesmo que eles quisessem que fosse rara, acontecia. E quando eles faziam essa manutenção, eles tentavam compreender o que era necessário substituir, o que poderia ser deixado. E nas peças que eram antigas, mas que poderiam continuar ali, eles colocavam aquele V de vetus, quer dizer velho, quer dizer antigo em latim, e assim, na hora que eles iam fazer a manutenção, eles sabiam que eles poderiam reutilizar essa peça. E esse rio parece que o pessoal gostou dessa novidade. Bem, obrigada, Franklin, por avisar que o áudio está ótimo, as suas aulas são maravilhosas, muito obrigada. Gente, hoje eu quero lembrar vocês, além de todas as histórias que nós vamos contar, que nós estamos com as inscrições abertas para os Bastidores da História. Bastidores da História é a nossa comunidade, é o nosso grupo de alunos de discussão de história e história da arte. Dentro dos bastidores, nós temos aulas comigo e temos aulas também com professores convidados. As aulas comigo vão desde tema das antigas civilizações, da região da Mesopotâmia, do Egito, Grécia, Turquia, romanos, etruscos, passamos pela Idade Média e agora nós estamos iniciando um módulo sobre renascimento. Por isso que eu abri vagas, eu gosto de abrir vagas quando a gente começa um assunto novo. E estão abertas as vagas até o dia 10. Essas aulas do Renascimento eu estou montando de uma maneira bem diferente da tradicional. A gente não vai ficar vendo, esse é o artista tal, foi assim, esse assado. Além da gente conhecer a história dos artistas, a gente vai entender numa linha do tempo, numa cronologia, o que foi mudando ao longo das décadas até chegar no que a gente chama de auto-renascimento. Então é uma visão um pouco diferente do que nós estudamos tradicionalmente com o Renascimento, vendo em paralelo a questão política, a questão social, não só as artes em si. Então fica o convite para vocês se inscreverem.
O link de inscrição está na minha bio. Quanto é que custa os bastidores da história? Ele tem um valor de R$ 997 por um ano. Isso quer dizer que você paga menos de R$ 100 por mês. Gente, eu sei que a princípio pode parecer um valor alto, mas na verdade não é um valor alto. Pensem vocês, no Brasil, o que a gente consegue comprar com menos de R$ 100 no supermercado, ou quando a gente senta num bar e vai tomar um drink que custa 30, R$ 40 um drink. Esse é o mesmo valor do meu trabalho, né? De tudo aquilo que eu estudo, mais de 20 anos de estudo. Então, este é o valor do meu trabalho e eu espero que vocês possam fazer parte desse grupo, que é muito legal. Essa semana a gente estava falando na aula, eu já entro na história, tá? Mas aqui eu quero já falar sobre os bastidores, que daí vocês têm um pouquinho de paciência, daqui a pouco nós vamos falar sobre Péricles e Atenas. Essa história de hoje é muito legal, fiquem aí. A gente estava falando na aula dessa semana o quanto esse grupo é bacana, porque é um grupo muito heterogêneo, à primeira vista, um grupo que tem pessoas de diferentes formações, tem médico, tem dentista, tem advogado, tem arquiteto, guia de turismo, tem dona de casa. E no fim das contas, parece que nós somos conhecidos há muito tempo, porque a gente tem uma paixão em comum, a paixão pela história da arte e essa vontade de conhecer, de ver além, né? A gente pode pensar, isso vocês vão ver na aula de hoje, que história é uma coisa do passado, que não deve ser estudada. Mas, na verdade, história está presente no nosso cotidiano e ela ajuda a gente quando vemos quando tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Essas guerras, a política complicada, quando a gente vê essas situações e não aceitar opiniões que chegam prontas para a gente fala, é assim mesmo, né? Na verdade, o que a gente busca dentro dos bastidores da história é formar argumentos, formar opiniões. Então, estudar história ajuda com isso. Ajuda você a discutir uma situação com algo a mais, com um estudo a mais. Essa é a ideia de estudar história. Não é simplesmente para saber que Péricles foi o século de ouro de Atenas, mas o que isso significa para nós? Essa é a questão. Bem, vamos ao assunto de hoje, que eu estou ansiosa para contar para vocês o que aconteceu na Grécia Antiga. Nós falamos já na aula anterior que a arte foi utilizada como um meio de afirmar poder, de legitimar poder e de mostrar o que aquele governante era capaz de fazer para a população. Eu vou fechar os comentários, agradeço a Ellen, que conhecimento nunca é demais, Ellen, aluna dos bastidores, quem mais aqui? Mônica, que paixão deliciosa, é verdade, Mônica. Eu vou fechar os comentários, lembrando que essa aula fica disponível 24 horas no meu perfil do Instagram e depois ela fica disponível somente para os alunos. Então, link de inscrição está na bio. Eu vou fechar os comentários e no final da aula eu volto para vocês fazerem as perguntas. Então, vamos lá. Nós vimos que a arte, desde muito cedo, foi usada como uma maneira de afirmar poder, de dar legitimidade ao governante e de fazer com que ele ficasse conhecido e legitimado pela própria população. E quando eu falo arte, eu falo de relevos, de pintura, de escultura, de arquitetura. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre arquitetura, indo lá para a Grécia, mais especificamente para Atenas, no século V a.C., a época, o século de ouro, que é a época de Péricles. Péricles foi um estratega, ou seja, um general governante, que simplesmente renovou a cidade de Atenas. Atenas tinha sido destruída pelos persas em 480 a.C., e quando Péricles assume o poder, ele vai tomar a decisão de fazer uma série de
construções e reconstruções para deixar Atenas a cidade modelo para o mundo. E, de fato, ele vai conseguir isso de várias maneiras, não só com a arquitetura. Hoje a gente vai falar um pouco mais de arquitetura. Mas esse momento do governo de Péricles é o que nós chamamos dentro da história grega de Grécia clássica, o auge, o momento áureo. Então, é um momento mais poderoso, onde nós teremos democracia, filosofia, arquitetura, pintura, literatura, um verdadeiro espetáculo. Esse é o momento de Péricles. Como é que nós vamos conduzir a nossa aula de hoje e quais serão as nossas referências? Para nós montarmos essa ideia de como Péricles trabalhou a sua imagem com a arquitetura, com as artes na Atenas antiga, eu peguei como referência Plutarco. Plutarco é um escritor grego que vai viver no século I, início do século II depois de Cristo, e ele vai escrever uma série de livros chamados Vidas Paralelas. O que é o Vidas Paralelas? Plutarco vai sempre comparar um personagem importante grego com um personagem importante romano. No caso de Péricles, ele vai comparar com Fábio Máximo, que foi um romano muito importante, um romano decisivo na Segunda Guerra Púnica. As guerras púnicas foram as guerras travadas entre os romanos e os cartagineses, que dominavam o mar Mediterrâneo. Depois que os romanos venceram as 3 guerras púnicas, ou seja, as 3 grandes guerras contra os cartagineses, eles viraram os donos, praticamente, do mar Mediterrâneo. Então, foram guerras fundamentais dentro da história dos romanos e, por isso, Fábio Máximo é considerado um personagem importante que Plutarco vai comparar com Péricles, não porque eles são contemporâneos na linha do tempo, mas porque eles são contemporâneos nas virtudes. A ideia desses textos de Plutarco, de Vidas Paralelas, não é contar somente os fatos históricos, mas é contar esses fatos históricos mostrando as virtudes desses personagens que ele está se referindo e como nós, leitores, podemos entender essas virtudes e tentar usar para nós. Ou seja, ele, de certa forma, está tentando nos ensinar a ser uma pessoa melhor, a ser um político melhor, mostrando que algumas virtudes deram certo com alguns personagens. E por isso que a gente vai pegar como referência esse texto de Plutarco, que também é referência para que a gente possa estudar a história de Péricles e esse momento da história de Atenas. Para vocês terem ideia do quanto a arquitetura e as artes foram determinantes nessa cultura da época de Péricles, nessa afirmação de poder, que Plutarco vai dedicar um bom pedaço do livro dele falando justamente sobre a reconstrução da Acrópole de Atenas. Isso não é pouco, porque quer dizer que ele viu que isso era importantíssimo dentro da história e ele não coloca como crítica, muito pelo contrário. Antes da gente passar para o primeiro slide, eu queria só comentar uma coisa que provavelmente durante a aula vocês vão se perguntar, mas isso é verdade? É assim de fato que aconteceu? Quando a gente fala de história, é muito complexo a gente conseguir montar a história verdadeira. Porque a história verdadeira é sempre diante de um ponto de vista. Como assim, Ali? Vejam, quando você pega o mesmo personagem, vai ter uma pessoa que vai dizer que esse personagem foi maravilhoso, que ele era um bom orador, que ele fez isso sem ter más intenções, e você vai pegar um outro que vai falar, não, olha só, ele fez tudo isso tentando enganar o povo, ele era um demagogo, que é exatamente o caso de Péricles. Então, são pontos de vista. E quando a gente faz história, a gente tem que juntar uma série de documentos e hoje em dia tem, por um lado, a facilidade de chegar informação
e por outro, a dificuldade de colocar em paralelo todas essas informações. Então, muitas coisas que se falavam há alguns anos, hoje já são tidas como errôneas, que não são coisas corretas. Por quê? Porque, de repente, a arqueologia provou de maneira diferente, um pedaço de texto foi encontrado e daí mostrou que era de uma forma diferente. Então, hoje, para a gente contar uma história, a gente precisa juntar uma série de elementos. Juntar desde textos antigos, como, por exemplo, pegar como referência Plutarco, sempre tendo em mente que ele escreve naquele momento do final do século I, início do século II, e que ele tem aquela visão e que algumas informações que ele coloca são incorretas, mas talvez não por má intenção, mas porque ele não teve acesso à informação correta. Esses textos antigos, nós vamos usar também a arqueologia, a arquitetura, as artes, os relevos, as pinturas, objetos. Tudo isso vai ajudar a montar a história. E eu estou comentando isso, dessa dificuldade, porque o próprio Plutarco, dentro desta obra da Vidas Paralelas, comparando Péricles e Fábio Máximo, em determinado momento eu vou ler para vocês, eu tenho aqui a minha cópia, o original em grego, porque Plutarco escreve em grego, e depois em italiano. Ele vai falar assim, parece realmente difícil e árduo para a história conseguir buscar a verdade. Buscar a verdade. Se para aqueles que vão vir depois, o tempo que passou é um obstáculo para conhecer os fatos reais. O que ele está dizendo? Que da dificuldade de você remontar a verdade, ele está falando aqui do século V a.C., quando ele fala de Péricles, lá no século I, século II depois de Cristo, ou seja, já passaram mais de 500, 600 anos. Quer dizer, o quanto é difícil ele conseguir buscar uma verdade e esse tempo que passou se torna um obstáculo para quem está tentando entender essa história, de entender os fatos reais. E daí ele coloca, por outro lado, a narração contemporânea dos eventos e das vidas é viciada de inveja e de falar mal das pessoas. Olha o que ele está querendo dizer. O seguinte, que a literatura que ele consulta, os documentos que ele consulta para montar a história, é viciada e que tem inveja. Ou seja, você vai falar mal da pessoa porque você não gostava dela por alguma coisa, você tinha inveja dela. Você vai dar o seu ponto de vista de uma maneira parcial e não imparcial. Ele fala dessa dificuldade. E aí, que essa maneira de contar a história é uma forma escondida de adulação, de exaltar algum personagem. E que, assim, a verdade é distorcida. Então, veja, o próprio Plutarco coloca essa dificuldade. E por que a gente está falando isso? Porque hoje nós vamos ver que Péricles foi visto de maneira diferente por Plutarco ou por Platão, por exemplo. Então, vamos para o nosso primeiro slide, a nossa primeira imagem. Eu já comentei com vocês, então, Plutarco vai escrever Vidas Paralelas, comparando Péricles e Fábio Máximo. Esse material que vocês estão vendo, as imagens dessa aula, ficam disponíveis em PDF para os alunos dos bastidores da história. Então, quando vocês acessarem o aplicativo Alinvite, que é onde as aulas ficam, onde as aulas estão, vocês vão ter uma parte onde tem escrito materiais. Na parte materiais, vocês clicam e conseguem baixar esse PDF, e baixando o PDF, vocês podem fazer as anotações de vocês, enfim, vocês podem usar esse material caso seja necessário. Por isso que eu preparo ele para vocês. Bem, o que Plutarco vai nos contar sobre Péricles? Vai dizer que Péricles fez de Atenas uma grande cidade. E ele vai dizer que no tempo dele, ou seja, ele já está mais de 500 anos, lembra que eu comentei?
que no tempo dele, Atenas era uma cidade admirada, uma cidade que as pessoas ficavam impressionadas com a Acrópole de Atenas, que tinha sido reconstruída na época de Péricles, e que os monumentos foram construídos de uma rapidez muito grande. E ele comenta no livro que, normalmente, quando você faz algo muito rápido, em geral, se é uma obra de arte, se é uma arquitetura, em geral, está fadada a ser uma coisa que não vai ser tão boa, não vai ser tão bonita, não vai durar tanto tempo, e que Péricles conseguiu fazer, junto com as pessoas que estavam trabalhando para ele, fazer obras belíssimas e que duraram todos esses séculos. Inclusive, no tempo de Plutarco, ele disse que elas pareciam novas, que parecia que tinham sido recém-construídas, elogiando, então, esse projeto do Péricles junto com aqueles que trabalhavam com eles. E Plutarco, dentro disso, contando a vida de Péricles, vai convidar, de certa forma, os leitores da época dele a moldar as suas atividades políticas se inspirando em Péricles. Por quê? Porque ele encontrava em Péricles todas as virtudes que um político deveria ter. Quais eram essas virtudes? Autocontrole, dignidade, integridade, ficar longe de escândalos de corrupção. Vejam o quanto isso é contemporâneo. Parece que nós estamos falando de hoje, do que nós gostaríamos para um político. É o que o Plutarco está nos colocando, contando a história de Péricles, dizendo que Péricles tinha essas virtudes e que os políticos do seu tempo deveriam se inspirar, deveriam moldar as suas atividades vendo tudo aquilo que Péricles fez. Quem sabe os nossos fizessem isso também. Então, ficar longe de escândalos, de corrupção, ser um ótimo orador, porque ele diz que é necessário você saber falar com o povo, e aí ele vai contar alguns momentos dessas falas de Péricles e como isso vai delinear aquilo que ele estava fazendo. Ele diz que Péricles não queria fazer tudo sozinho e que isso era importantíssimo. Ao invés de ele querer as honrarias todas para ele se cercava de pessoas boas e competentes, para que essas pessoas boas e competentes pudessem fazer de Atenas uma grande cidade, como de fato foi no século V a.C. Ele diz também que um homem político não deve ver a sua carreira como uma forma de enriquecer. E ele conta que Péricles recusou se aproveitar da sua influência na cidade para enriquecer e que terminou o seu governo sem aumentar os seus bens e as suas propriedades. Ou seja, ele estava fazendo tudo aquilo pelo bem dos cidadãos. Ou seja, ele pensava não na sua riqueza, naquilo que seria melhor para ele, mas naquilo que seria melhor para os atenienses. E isso seria a ideia de um político ideal dentro da perspectiva de Plutarco, usando Péricles como modelo. Plutarco vai nos dar uma série de qualidades de Péricles, dizendo que ele era um ótimo político. Porém, essa forma positiva, como Plutarco avaliou Péricles, era oposta à tradição. O que eu quero dizer com a tradição? A todos aqueles textos que tinham vindo antes de Plutarco, inclusive de contemporâneos a Péricles. Platão, por exemplo, vai criticar de maneira muito forte as atitudes de Péricles, dizendo que ele foi um governante que tinha transformado a população em pessoas ávidas, covardes, falantes e preguiçosas. E que Péricles tinha feito obras com despesas exorbitantes, fora do comum, e que gastava muito dinheiro com serviço militar. E que essas ações de Péricles tinham sido instrumentos para decisões políticas e também instrumento de propaganda. Então, o Platão, de certa forma, está nos mostrando que Péricles fez toda essa reconstrução da Acrópole de Atenas, todas as obras que ele fez, essa ideia de deixar Atenas a melhor cidade do mundo grego, porque ele tinha objetivos políticos e queria fazer
transformar a sua imagem. Era um meio de propaganda política e de propaganda para a sua própria imagem. Ora, nós sabemos que isso acontece de fato. Porém, nós temos alguns elementos que nos mostram um pouco o contrário daquilo que está nos falando Platão. Eu comentei com vocês que o próprio Plutarco fala sobre a dificuldade de se criar uma história que seja verdadeira. Então, é difícil a gente saber qual é o ponto de vista correto, se é o de Plutarco ou é o de Platão. Na verdade, deve existir um meio termo e nenhum nem o outro tem 100% de razão. Mas o que é um dos elementos que contradiz essa ideia de que Péricles estava fazendo para o seu próprio benefício, que estava gastando dinheiro demais? Todas essas obras que foram realizadas na Acrópole de Atenas tinham em frente à obra uma peça de pedra com inscrição, com toda a prestação de contas, dizendo onde e como o dinheiro tinha sido gasto. Essa peça que vocês estão vendo na imagem é a prestação de contas do Erechtheion, que é o templo que fica ao lado do Partenon na Acrópole. Essa peça está dentro do Museu da Acrópole, que, aliás, um museu magnífico, que eu recomendo muito vocês conhecerem caso vocês visitem Atenas. E a peça mostra justamente como e com o que o dinheiro tinha sido gasto. Mostrando que Péricles, de certa forma, tinha boa intenção. Ele queria mostrar à população o que ele estava construindo e onde o dinheiro tinha sido gasto. E onde o dinheiro tinha sido gasto. Plutarco sabia dessa tradição histórica de falar mal de Péricles e ele queria mudar essa visão que tinha se formado de Péricles, mostrando que, na verdade, tudo aquilo que Péricles tinha feito, toda essa construção, esses gastos excessivos com obras, foi em função foi com boas intenções. Não foi para usar como poder, como propaganda, e sim com boas intenções de reestruturar uma Atenas e deixar uma cidade maravilhosa. E ele diz, inclusive, que Atenas é uma cidade fantástica até aquele momento, que as obras que Péricles fez na época dele, já se passaram em mais de 5 séculos, que muitos autores criticaram por terem sido feitas muito rápido, e normalmente quando você faz uma obra de arte, uma arquitetura de forma muito rápida, se entende que não vai ficar boa, e Plutarco vai dizer o seguinte: mesmo que a construção dessas obras tenha sido veloz, a qualidade é indiscutível. Tanto é que a gente olha hoje para o Partenon, a gente olha para a Acrópole de Atenas e parece que recém foi feito. Então, um verdadeiro espetáculo, e se não fosse Péricles, Atenas não teria ganhado essa grandiosidade que ganhou. Então, Plutarco diz, ele fez isso com boas intenções, tentando transformar essa cidade na melhor cidade grega, e ele conseguiu fazer isso. Atenas não era uma lenda, de fato era espetacular. Então, ele elogia Péricles por ter usado dinheiro para decorar a Acrópole. Existe, inclusive, uma das passagens do livro de Plutarco, que ele vai contar que houve um julgamento que Péricles estava sendo acusado de usar esse dinheiro, que as pessoas, a população, não queria que ele usasse esse dinheiro para fazer as obras. E aí que Péricles falou assim, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu uso o meu dinheiro, só que usando o meu dinheiro, é o meu nome que vai ficar ali e ninguém mais vai aparecer. E aí, na hora da votação, todo mundo falou, não, então pode usar o dinheiro para a construção da Acrópole. E aí surgiu essa obra sensacional, que vai virar um verdadeiro local de admiração desde a antiguidade. Todos vão comentar sobre a beleza da cidade de Atenas. Bem, Plutarco também vai elogiar Péricles por ter supervisionado os trabalhos da Acrópole de Atenas com a ajuda do seu amigo Fídias. Então ele fala que Fídias era amigo de Plutarco.
Quem era Fídias? Fídias foi um dos maiores escultores da antiguidade, famosíssimo porque foi ele quem fez uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a estátua de Zeus, que ficava dentro do templo de Zeus em Olímpia. Essa estátua de Zeus, que virou uma das 7 maravilhas, foi feita depois da Acrópole de Atenas, depois dessa escultura que o Fídias fez dentro da Acrópole de Atenas. Que escultura é essa? A escultura da deusa Atena Pártenos, que foi feita com 2 materiais muito nobres, ouro e marfim. Imaginem, 1 tonelada de ouro para fazer essa escultura. Um verdadeiro espetáculo. E Fídias vai acabar sendo acusado por isso, daqui a pouco nós vamos ver. E o Plutarco vai dizer, olha, como ele tem esse amigo, que é um grande escultor, vai fazer essas obras maravilhosas e está se cercando de pessoas boas ao redor para construir essa Acrópole lindíssima. Onde é que está a escultura da deusa Atena que ficava dentro do Partenon? Infelizmente, nós não temos mais, ela se perdeu, assim como a escultura de Zeus, de Olímpia, também se perdeu. O que nós temos são algumas cópias, e essa cópia que eu trouxe a imagem para vocês é considerada a cópia mais próxima do que poderia ser a escultura original. Porém, ela é muito menor. Essa cópia tem cerca de 1 metro. E a original tinha 12 metros, ou seja, ela é 12 vezes menor. Mas ela mostra como era a composição dessa escultura que Fídias fez, que era a deusa Atena, a deusa da sabedoria, da guerra, a protetora padroeira de Atenas, com um escudo, e na outra mão ela tem a Vitória alada, a deusa Nike. A escultura, que é a cópia, uma cópia romana, que foi realizada ali em torno de 200, 250 depois de Cristo, está exposta no Museu Arqueológico de Atenas, que aliás é o outro museu que eu recomendo bastante vocês conhecerem, porque é um verdadeiro espetáculo. Bem, Péricles vai construir essa carreira sensacional, vai fazer essas obras que vão trazer muitas honrarias à cidade de Atenas, mas no final da sua carreira ele vai ser atacado fortemente pelos seus adversários, que queriam enfraquecê-lo, atingindo não só ele, mas também aqueles que estavam ao redor dele. Vejam como isso é contemporâneo também, o quanto a gente tem dentro do mundo da política essa ideia de você atacar um governante e atacar todos aqueles que formam a estrutura desse governo. Foi exatamente o que aconteceu com Péricles lá no século V a.C. Por que essa brecha se abriu de maneira muito interessante para os adversários? Porque começou a Guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Inclusive, Plutarco não concorda com Péricles ter aceitado essa guerra do Peloponeso, porque foi uma guerra de grego contra grego, e Plutarco não aprova isso. Porém, Plutarco vai dizer o seguinte, depois que ele entrou na guerra, ele vai agir de uma maneira muito correta nas questões da guerra. E além da Guerra do Peloponeso, estava acontecendo uma epidemia em Atenas. O próprio Péricles vai perder muitos familiares nessa epidemia, e ele mesmo pode ter morrido com essa epidemia, que nós não sabemos exatamente o que era a doença. E nessas acusações dos aliados de Péricles, nós teremos muitas pessoas sendo acusadas de alguma coisa. Eu vou dar 2 casos para vocês aqui. De Fídias, que era amigo e escultor, que fez a coordenação dos trabalhos na Acrópole de Atenas, e a esposa de Péricles. Fídias foi acusado de ter roubado parte do ouro que deveria ser usado na escultura de Atenas Pártenos. No entanto, não foram encontradas provas sobre isso. Eles não acharam uma maneira de afirmar que, de fato, Fídias tinha feito isso. Segundo Plutarco, as provas não foram encontradas porque Fídias seguiu os conselhos de Péricles. Qual foi o conselho de Péricles? Ele falou, Fídias, você está fazendo essa escultura
monumental, com cerca de 12 metros de altura, usando materiais caros, como o marfim e o ouro, para você não ter nenhum problema de alguém achar que você está roubando material, que você está entregando o material de maneira incorreta. Faça o seguinte: onde você está fazendo a escultura, você deixa todo o ouro ao lado. Assim, se alguém chegar e você falar, ó, tem 100 quilos de ouro aqui, a pessoa vai poder pesar e saber que tem 100 quilos de ouro e que esse ouro, depois, se você ver na escultura, é possível provar que ele foi usado. E essa estratégia, segundo Plutarco, deu certo, porque essa acusação contra Fídias caiu, né? Ele não teve como, não se sustentou. Mas eles acharam outra forma de acusar Fídias. Eles vão acusar Fídias de ter colocado o seu retrato e o de Péricles nas imagens do escudo da deusa Atena. Essa escultura monumental, de 12 metros de altura, o escudo, só o escudo, tinha 4 metros de diâmetro. Então, é claro que era muito fácil de você conseguir reconhecer se tinha o retrato de alguém que você conhecia. Imaginem hoje, claro que talvez para nós não seria tão fácil, né, reconhecer a imagem de Péricles ou de Fídias, mas para um ateniense que olhasse aquela imagem, ele conseguia ver que aquele detalhe do escudo era Péricles ou que era Fídias. E Fídias foi acusado disso, e realmente se acredita, Plutarco fala nisso também, e outros autores da antiguidade, temos outras fontes disso, que Fídias colocou o seu rosto na figura de Dédalo. Dédalo é uma figura mitológica importantíssima dentro da mitologia grega. Foi ele quem construiu o labirinto do Minotauro e era considerado um grande construtor, um grande artista maravilhoso. E é claro que Fídias vai se colocar na imagem, né, naquela figura que representava Dédalo, ele se coloca, se autorretrata. E a imagem de Péricles teria sido colocada na figura de Teseu. Teseu, o grande herói de Atenas. Então, não por acaso também foram escolhidos esses personagens para serem o retrato de Péricles e de Fídias. Então, sim, isso é uma forma de usar a arte como propaganda. Você está colocando figuras que são, daquele momento, contemporâneas, em personagens importantíssimos, comparando, equiparando essas figuras a tudo aquilo que esses personagens importantes fizeram, afirmando, né, mostrando o quanto essa figura contemporânea era importante. E Fídias, então, dessa acusação não conseguiu escapar, foi preso e morreu na prisão. Plutarco diz que ou de doença ou envenenado pelos inimigos. Outros autores também falam disso, isso em torno de 430 a.C. Outra pessoa que foi acusada de ter feito algo foi a esposa de Péricles, Aspásia. Essa esposa diz que Péricles era apaixonado por ela. Plutarco diz que ele não saía de casa quando ele ia para Agorá fazer as discussões e tal, que ele sempre saía e dava um beijo nessa esposa. Só que ela era muito mal vista pelos atenienses. Por quê? Aspásia era de Mileto, ela não era ateniense. E dentro da mentalidade ateniense, que era uma sociedade muito fechada, as mulheres tinham que ficar dentro do ambiente do lar. Essa esposa de Péricles era uma mulher muito à frente do seu tempo para as atenienses. Diz que ela participava das decisões políticas de Péricles, não era bem vista. Imagina o governante ser casado com uma estrangeira. E eles tiveram um filho, né, que foi considerado filho bastardo. Um dia talvez a gente possa fazer uma aula sobre Péricles e Aspásia, que é bem interessante. Então, existia uma inveja e uma raiva dos inimigos com relação à esposa de Péricles. E ela será acusada de ofender os deuses e receber outras mulheres em condições livres, em outras palavras, prostitutas, para o prazer de Péricles. Bem, Péricles, um ano depois do início da guerra, vai ser deposto do seu cargo de estratego e vai ser multado. Mas logo depois ele vai voltar para o cargo e
vai falecer, provavelmente em decorrência dessa epidemia. Plutarco fecha a ideia de Péricles falando que tudo aquilo que aconteceu durante a vida de Péricles, esse auge das construções, a Acrópole, que ele sempre se comportou muito bem e que, diante de todas essas acusações, que eu dei 2 exemplos para vocês de pessoas próximas a Péricles, mas tivemos outras pessoas importantes ligadas a ele, Péricles aceitou tudo em silêncio, mas um silêncio inteligente, sabendo que ele não tinha como argumentar neste momento, que ele não tinha como lutar nesse momento, sem perder a calma, e ele faz tudo da maneira correta, tanto é que ele volta para o cargo de estratega. Plutarco vai escrever essa história de Péricles e vai nos dar uma luz, uma visão muito contemporânea daquilo do que seria um exemplo interessante, um exemplo muito entusiasmante, eu diria, do que deveria ser um verdadeiro homem de Estado. E para Plutarco, esse verdadeiro homem de Estado, que tinha todas essas qualidades, era justamente Péricles. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, falando sobre esse político que foi importantíssimo no século V a.C. em Atenas, tanto é que essa época do governo de Péricles é chamada de século de ouro. É claro que ele não governou durante um século, mas é a forma de dizer que é o século de ouro, o momento áureo da história de Atenas e da Grécia também. E sim, ele usou a arte, a arquitetura, como uma maneira de mostrar poder, como uma maneira de divulgar a sua imagem, ainda que tenha sido com boas intenções, assim como Plutarco nos conta. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para os bastidores da história. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 10 de maio e eu espero que vocês possam fazer parte desse grupo que é tão especial. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um beijo!